Eu troquei de aparelho, aí foi para outro Instagram, mas todo mundo tem acesso, todo mundo tá no desafio tem acesso a esse também. Aqui o sinal acho que tá melhor, então vamos ver se aqui destrava mais. Boa noite, gente, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Então, tô indo para casa, né? Então tá virando já a nossa rotina. A gente pega um trânsitozinho e enquanto isso a gente vai conversando, tirando algumas dúvidas. Boa noite, boa noite, boa noite. Às vezes eu não consigo responder tudo lá pelo direct, né? Então a gente aproveita esse tempinho e vai respondendo por aqui. Boa noite. Tirei os cachos, mudei um pouquinho. A dor de cabeça é normal, né, gente? Quando a gente entra em cetose, principalmente, a gente passa pelo que a gente chama, às vezes, algumas pessoas chamam de gripe low carb, né? Que são os sintomas iniciais da cetose, né? Então, para você amenizar isso, é importante você se hidratar bastante, comer a comida com o sal normal, não precisa exagerar muito no sal, né? Mas não precisa ficar com medo também, né? E comer alface, tomate, brócolis, né? Hoje a minha salada eu postei lá, né? Não sei se vocês viram, mas não tem problema, eu interrompo um pouquinho as medicações, mas logo que você operar já pode voltar. A gente entra em cetose, e quando a gente entra em cetose, a gente tem uma perda de líquido bem grande, né? Então, vocês já devem ter observado, quem está fazendo aí o desafio, ou quem está fazendo mesmo o ovo e queijo, ou quem está no desafio cetogênico. Érica, querida, tá linda, teve lá ontem, parabéns. Então, a gente sabe muito bem que quando a gente entra em cetose, a gente faz muito xixi, a gente perde muita água, e junto a gente perde sódio, potássio, magnésio, né? E isso dá os sintomas que a gente sente de dor de cabeça, algumas pessoas ficam um pouco fracas, mal-humoradas, alteração de humor, né? Isso daí é adaptação a essa fase inicial da cetose. Oi, Juni, querida. Então tem que beber bastante água, tá, gente? Tem que comer a comida e perder o medo da gordura. Lembrando que a gente está tirando o carboidrato da fonte de energia. Então a fonte de energia tem que vir da gordura, né? Então a gente tem que comer a gordura natural da carne, a gente tem que regar a salada com azeite, a gente pode comer o abacate, né? A gente faz muito xixi, essa perda inicial de peso, por isso que eu falo pra gente ficar evitando se pesar, ela é muito devido à água, né? A gente desincha literalmente. Então, assim, a gente perde muita água e aí a gente tem que repor realmente, beber bastante água, né? Eu sempre falo para vocês que o ideal é que você multiplique aí 0,04 ou 0,05 vezes o seu peso e aí você vai ter a quantidade de água que você deve beber durante o dia pro seu peso, né? E não pode ficar menos do que isso, geralmente a gente bebe menos. Tá fazendo já calor, bastante calor, então a gente precisa se hidratar bastante, não tem que esperar ter sede. O ideal é ter uma garrafinha de água do lado e beber bastante água o dia inteiro, né, gente? E esses sintomas, eles vão passar, né? No começo a gente sente, algumas pessoas sentem mais do que outras, né? O que a gente chama de gripe low carb. Mas passa com os dias, você vai ver que você vai ficar bem, o raciocínio melhora, a fome some, né? Desaparece a fome, a gente come uma boa quantidade de gordura, lembrando que a gente não tem que ficar exagerando nas nozes, nos queijos amarelos, né? A gente tem que tomar cuidado para não exagerar, porque às vezes a gente come até sem vontade, né? Mania que a gente já tem de comer. Então a gente tem que realmente tomar conta se a gente está comendo de fome, se a gente já está comendo de olho, porque a gente come de olho, né? Eu posso falar porque eu me enquadro perfeitamente nisso, porque eu sou gulosa, eu como de olho mesmo. Então, depois que a fome passa, a gente começa a perceber realmente o que a gente está comendo, porque precisa e o que a gente está comendo de exagero, né? Então, na cetogênica, eu aconselho você ficar com meio scoop de whey só, porque o whey ele é um pouquinho insulinogênico, a gente sabe disso, né? Então, meio scoop eu acho que é suficiente. A náusea faz parte, também é por conta desse desequilíbrio que a gente tem em relação a líquidos, a minerais, né? Então, pode acontecer sim, tem que se hidratar. Eu costumo falar com os meus pacientes para espremer meio limãozinho na água. Pode colocar um pouquinho de sal também, tá, gente? Para amenizar essa náusea, esse mal-estar, essa moleza no corpo, que é como se fosse uma gripe mesmo, né? Então,
São maneiras que você tem de amenizar. Mas só de você se hidratar bem, você pode ter certeza assim, que vai melhorar. Algumas pessoas no segundo dia, você vê, hoje é o segundo dia do desafio, né? Dos nossos desafios lá, e algumas pessoas já estão com sintomas, outras pessoas começam a ter a partir do terceiro dia, outras a partir do quarto dia, outras depois do quinto dia, e outras nem têm os sintomas, né? Elas entram em cetose, sim, passeando pela cetose, e não tem nenhum tipo de efeito colateral, de dor de cabeça, de alteração de humor, nada, só a perda da fome mesmo e a mudança do padrão alimentar. Que é um benefício, mas não é a regra, né? É mais exceção. É comum as pessoas ficarem mais irritadas e terem essas alterações de humor e se sentirem um pouco mais fraca, mas depois isso daí vai acostumando e vai ficando. A glutamina pode na cetogênica, tá, gente? Quem já usa creatina pode manter, quem já usa o ômega 3 pode manter, né? Tofu é da soja, né, gente? A gente não é muito fã da soja, então assim, na nossa alimentação não entra, né? Dor de cabeça, algumas pessoas prendem o intestino, outras pessoas soltam o intestino, né? Então é muito comum você ter essas alterações do hábito intestinal, né? 2 colherzinhas de chá de xilitol não tem problema, não vai atrapalhar. A tapioca é carboidrato, é do aipim, né, gente? Então na cetogênica ela não entra, ela entra no low carb, né? Não tem problema beber só água com gás, mas o ideal é que você tome as duas, né? Obrigada. E lembrando que os treinos têm que ser mantidos, né, gente? A proteína, você, assim, no primeiro momento do desafio, eu já falei isso lá para vocês, principalmente quem está no cetogênico cíclico, como a gente está saindo de uma alimentação muito rica em carboidratos, no primeiro momento a gente não vai se preocupar em limitar calorias, né? Eu já estou tirando o carboidrato, então eu não vou ficar exigindo que você fique aí limitando suas calorias, porque aí eu já vou querer muito sacrifício de você, né? Então, no primeiro momento, você vai comer o suficiente sem se preocupar com a caloria. Num segundo momento, no desafio, vocês vão vendo que as coisas vão mudando lá. Aí a gente vai começar a se preocupar sim com o aporte calórico. Aí a gente vai começar a se preocupar sim em o que está sendo de percentual dessa caloria, o quanto está entrando de gordura, de proteína. Agora, no primeiro momento, o foco principal é realmente a gente tirar os carboidratos, né? E esse é o nosso foco inicial, que eu preciso para colocar todo mundo no caminho certo. Depois aí a gente vai mexendo mais no aporte calórico e durante o desafio o jejum intermitente vai entrar, né? Então a gente vai jogar o jejum também para ajudar, para dar um empurrãozinho aí. Eu recebi um monte de mensagens de um monte de gente hoje querendo entrar no desafio, mas infelizmente as inscrições foram encerradas, porque a gente já está indo para o terceiro dia, né? Então aí não adianta. Mas eu falo para vocês assim, pega assim as minhas postagens antigas e a minha frigideira é Polishop, gente, eu não faço propaganda porque eu não tenho parceria nenhuma, mas ela realmente não agarra nada, eu tô amando fritar as coisas ali. Quem não está no desafio, vai seguindo as dicas, vai fazendo low carb, vai fazendo a cetogênica. Aí, mês que vem, se quiser fazer o desafio, mês que vem a gente vai fazer exclusivamente o desafio cetogênico cíclico. Mês que vem a gente não vai ter desafio cetogênico, não vai ter desafio low carb, não vai ter desafio Whole 30. Mês que vem a gente só vai ter o desafio cetogênico cíclico. Eu vou explicar por quê. Porque mês que vem a gente tem ceia de Natal e a gente tem ceia de Ano Novo. E eu acho que todo mundo tem o direito de ceiar com a família e comer tudo da ceia. Comer torta de nozes, comer rabanada, comer panetone, comer chocotone. Então, quando eu for montar o desafio, os dias do desafio cetogênico cíclico do mês que vem, eu já vou montar estrategicamente de uma forma que pegue a noite de Natal e o almoço de 25 e a noite de Ano Novo e o almoço do dia 1º. E aí a gente vai continuar no cetogênico cíclico. Então vai ser, eu acredito, o nosso paraíso, a gente conseguir manter o corpo com percentual de gordura mais baixo, a saúde em dia e ainda se deliciar com as ceias de Natal e Ano Novo. Porque nessas datas eu não aconselho ninguém a ficar fazendo receitinha de ceia low carb, nem receitinha de ceia de comidinha cetogênica para ceia, porque as outras pessoas vão comer comida normal.
E aí a gente vai ter sim esse benefício de na noite de Natal e no dia, e é também no Réveillon e no dia, comer a comida da ceia e se beneficiar disso, né? Então, o objetivo que a gente vai ter maior é fazer um pico de insulina, mas um pico de insulina tal que durante certo tempo também, né, ele vá direto para o músculo, que ele não vá, pode deixar o Ellen, vou deixar salva, que ele não vá se acumular nos nossos pneuzinhos, né? Então a gente vai fazer o desafio estrategicamente pensando no Natal e no Ano Novo. Então quem não conseguiu esse mês, não tem problema, deixa para o mês que vem. Obrigado, Vê, Alessia, obrigada. Deixa para o mês que vem você vai se beneficiar no Natal e no Ano Novo. Quem já fez esse mês e mês que vem quiser continuar, pode continuar essa alimentação, principalmente o cetogênico cíclico, eu acho que a gente pode levar para a vida toda, porque é bem cômoda, é bem confortável e tem um resultado bem legal, né? Então não se desesperem. Infelizmente muita gente abre uma exceção para eu entrar no desafio hoje, sim. A gente não está abrindo exceção, mas é porque já estamos indo para o terceiro dia, senão vocês vão ficar perdidos lá no meio do pessoal que já começou. Mas no mês que vem vai ter de novo e vai ter só o cetogênico cíclico. Então eu já estou convidando todo mundo que quiser entrar mês que vem. Amanhã eu vou fazer uma postagem, e aí quem quiser já fazer o pré-cadastro já vai poder se pré-cadastrar, e aí mais pra frente, quando as inscrições abrirem, é só se inscrever automaticamente. Mas não precisa ficar desesperado porque você não está no desafio, que dá para você seguir a cetogênica, low carb. Tem um monte de postagem minha que eu já escrevi aí. Vocês podem procurar aí, já ir seguindo, que vocês já vão ter um benefício enorme. Banana entra na low carb, né, gente? Mas não entra na cetogênica, né? Agora eu falo assim, se você quiser comer uma banana, o melhor horário para você comer essa banana é no pós-treino, né? Então acabou de treinar um treino pesado, come a banana, porque o seu músculo vai estar mais ávido, né? Por aquele açúcar, né? Vamos dizer assim, e aí você vai ter um benefício, né? Ou pelo menos vai deixar de ter o malefício de exagero de açúcar. Uma banana não é exagero nenhum, não causa nenhum malefício, mas dentro da cetogênica as nossas frutas são abacate, coco, mirtilos, morango e frutas vermelhas, né? Que os berries que a gente gosta. Então o iogurte integral entra assim, né? O kefir também você pode fazer, o iogurte em casa. O kefir vira um iogurte, né? De aplicativo eu gosto do Fat Secret, eu gosto do MyFitnessPal. O ergométrico, na minha opinião, é depois do treino. Então vocês já viram que eu já postei lá que quando eu acabo de treinar eu vou para a esteira, ou para a escada, ou para o elíptico. Eu não gosto de correr. E aí eu faço meu aeróbio no pós-treino, eu faço 20 minutos. Não acho que a gente deve ficar mais de 1h10 na academia. Mais do que isso, a gente tem queda do nosso, ao invés de a gente ter pico hormonal, a gente tem queda, né? Então eu acho que é melhor você fazer 40 minutos de treino, 45 e 20 minutinhos de aeróbio intervalado no final. Essa é a minha opinião. Desculpa. Molho de pimenta pode, tá, gente? Eu correr, na verdade, assim, se você for parar para pensar em termos de fisiologia do movimento, né, você tem um impacto, né? E aí, pelo menos assim, mulher, né, a gente sabe, os dermatologistas que pedem, não corram, mulheres, porque a bochecha cai, o glúteo fica flácido, né? Então é o impacto. A gente vê que com os homens isso daí não é tão acentuado a nível de corpo, porque realmente tem uma musculatura muito mais forte, né? Agora, a dor de cabeça é um dos sintomas, sim, da indução à cetose, né? Então você tem que ver se não está faltando aí água, sódio, potássio, magnésio, né? E não pode economizar no sal. Iracema, querida, um beijo, saudade. E você tem que beber bastante água, né? E assim, o Cauê tá me perguntando, aí a gente vai, eu tô falando para vocês assim, do aeróbio de 20, 30 minutos, do que a gente sabe de um aeróbio curto, né? Mas quando a gente fala de maratonista, né, que são realmente atletas de grande esporte, aí sim a gente está falando em envelhecimento mesmo, porque o esporte de endurance, ele realmente aumenta o cortisol, né? E o cortisol, ele realmente é catabólico, né? Então, é um tipo de exercício que realmente vai catabolizar,
vai causar alguns efeitos colaterais que são um ônus do esporte, né? E as pessoas que amam o esporte, elas sempre estão dispostas a pagar esse ônus, né? Agora, em termos de exercício para queima de gordura, para, né, o aeróbio como complemento do treino de força, se você fizer 20 minutos ou até mesmo 30 minutos intervalados, você vai ter um benefício maravilhoso. E se você quiser fazer na esteira, correndo, tudo bem. Mas para as minhas pacientes, principalmente as mulheres, eu sempre falo, vai para a escada ou vai para o elíptico, que ainda ajuda a fazer uma forcinha no bumbum e no glúteo, né? Então, não, todo mundo que corre tem que fazer o fortalecimento, né? Todos os meus pacientes que gostam de correr, eu tenho muitos pacientes que gostam de correr mesmo, eles sabem que tem que fazer musculação, precisam realmente de um personal. Então, todo mundo que pode, eu peço, por favor, contrate o personal, que é um profissional que eu falo sempre que faz muita diferença. Gente, eu não tenho parceria com ninguém de nada, de benefício, de bônus, de nada, não tenho parceria, não ganho nada, nem com panela, nem com nada, né? Nem indicando academia, nem professor, não tenho benefício de nada, assim. O que eu falo para vocês, tanto em relação à panela, tanto em relação à marca que eu uso, tanto em relação a... Eu até poderia ganhar uns brindezinhos, porque eu acho que eu mereço, mas eu falo porque são as coisas que eu uso e que realmente valem muito a pena, fazem muita diferença para mim, otimizam muito a minha vida, e aí eu acho que é legal compartilhar para todo mundo também ter acesso, assim. Então eu não falo fazendo propaganda não, né? Então agora há pouco me perguntaram da panela da Polishop. Eu realmente comprei, eu tinha visto na internet alguma coisa, eu já tinha gostado do omelete lá, e aí eu comprei e realmente é melhor do que eu esperava, realmente não agarra nada, eu não uso mais nada para fritar, faço omelete, faço ovo, faço tudo ali e realmente não frita, né? Então, quando eu falo para vocês do personal também, o personal, ela fica ganhando coisa, nada, gente, eu não ganho nada. Eu tenho vários personagens que são meus pacientes, que eu adoro, que eu admiro, e o trabalho deles faz muita diferença na vida do meu paciente. Por isso que eu peço, meu paciente, ele sabe, quando a gente conversa pela primeira vez, eu pergunto, treino, com o personal, doutora, já sei que precisa. Quando fala, não, doutora, sem personal, olha, se você puder contratar o personal, pelo menos 2 vezes por semana, vai fazer muita diferença. Então, assim, faz muita diferença. E às vezes o que a gente tem que ver só é rever nossos gastos, dividir o treino do personal com uma amiga, né, com uma esposa, com o marido. E a gente tem excelentes profissionais que cobram um preço bem acessível. O trabalho deles tem que ser valorizado também, porque eles estudam muito. Hoje é uma categoria que tem se especializado e tem realmente executado trabalhos maravilhosos. Então, hoje a gente vê uma performance física e um corpo, né, no geral, muito mais bonito nas academias. Não é só pelo tratamento, pela dieta, é o trabalho do personal que faz aquela diferença, né? Então é uma tecla que eu bato sempre para vocês, porque vai fazer muita diferença para vocês. Meu paciente sabe disso, eu falo, vai fazer muita diferença o trabalho do personal, porque vai ajudar o meu trabalho a funcionar, né? Então é dica, né? Não é obrigatório e tal, mas é dica, mas o personal faz muita diferença, enfim. O que mais? Alguém tinha me perguntado aí, agora eu me perdi. Esqueci. Pergunta de novo que eu já vou lembrando. O meu personal também é muito bom, ele é muito ruim, mas é muito bom, né, gente? Porque se for bom, de bonzinho, tá errado. Então é ruim, a gente xinga, a gente reclama, né? O meu personal morre de rir, de vez em quando ele fala assim, nossa, hoje ela não ficou, ai, gente. Chega no meio do treino, eu falo, ai, gente. E aí tem dia que eu não reclamo muito, e aí ele vai, hoje você não falou muito, ai, gente, então o treino tá leve. Não é que o treino tá leve, é que tem dia que nem reclamar a gente tá com força, né? Então, esse negócio dessa limpeza hepática aí, eu postei outro dia, não sei se você tá falando aí desse protocolo Moritz, das pedras aí que o pessoal elimina, que isso tudo aí foi balela, né? Vocês viram que eu postei pra vocês, nesse negócio do azeite, de tomar não sei o que, nunca funcionou e foi comprovado cientificamente, né? Então, você toma limão com azeite, não sei mais o que, e aí saem umas pedrinhas, e eu sempre achei estranho aquelas pedrinhas saírem, porque como que passa pelo colédoco, né? Se o colédoco é estreito e a pedra é grande, você fica pensando, né? Como que passou, enfim. Aí uma paciente fez essa limpeza aí,
2 meses depois ela fez uma colicistite aguda e foi para o hospital. E aí no hospital ela falou, não, eu eliminei as pedras, inclusive eu guardei na geladeira. E aí ela foi para o centro cirúrgico, operou, as pedras estavam lá dentro da vesícula. E o médico pediu para ela trazer as pedras que ela tinha na geladeira. Ela trouxe e as pedras nada mais eram do que uma coleção que o corpo dela formou, cheia de azeite de limão, né? Então, se você tem um quadro de pedra na vesícula, né? Se você tem um quadro de colelitise, você tem que procurar o cirurgião e tem que operar a vesícula. Tem coisa que a gente tem que ser, né? Sempre a gente tem que usar a ciência, né? O que é do médico cirurgião é o médico cirurgião que vai resolver, ponto. Então, se você tem pedra na vesícula, inclusive, você quer fazer uma dieta cetogênica, você primeiro vai ter que operar a vesícula, senão você corre o risco de eliminar uma pedra e ter uma colicistite aguda. Porque é uma dieta rica em gordura, a chance de você realmente se eliminar um cálculo e parar no meio do caminho é muito grande, né? Mas essas coisas miraculosas, assim, vocês têm que ficar de olho, porque tem muita coisa aí na internet que as pessoas vão jogando e se colar, colou, e tem gente que tenta e sai tomando e fazendo um monte de coisa, né? Então, cuidado realmente com essa coisa de ficar aí tomando tudo que a internet ensina de vídeo, e porque pode, além de não fazer bem, pode fazer mal realmente pro seu corpo. Então você pode achar que não tem mais uma colelitise, fazer uma colicistite aguda e fazer uma peritonite, né, uma infecção, uma sepse. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde, né, gente? Saúde é o nosso bem maior, né? Então BCA não indico sempre, né? Se o paciente comer bem, a gente realmente não tem necessidade do BCA, e às vezes eu faço para aquele paciente que come pouco, né? Para aquele paciente que treina bastante. Tem dias que eu realmente estou mais no jejum e aí realmente eu tomo também, né? O LDL você não tem que saber só se ele está alto, você tem que saber se ele está oxidado ou não. E aí você vai ter que realmente conversar com o seu médico, né, direitinho. Então, assim, não tem regra, né, gente? Mês que vem vai ter o desafio, amanhã eu vou postar e vou deixar já a pré-inscrição lá para vocês. A suplementação você deve procurar um nutricionista ou um médico e conversar direitinho. Bom, gente, eu cheguei, amanhã eu vou fazer a mesma coisa quando eu estiver saindo de casa, do consultório, mais ou menos essa hora eu venho fazendo a live, a gente vai conversando. Hoje eu passei aqui só para ir tirando as dúvidas e eu vou começar a fazer isso todo dia, pra gente ter um encontro todo dia, pelo menos enquanto eu estiver com tempo, sem ter nada para ler no caminho, tá bom? Um beijo, boa noite.